Hoje, muita gente me pergunta: Wilson, você só cultiva no toquinho, no vaso de barro, né? Eu vou mostrar para vocês, gente, que o meu cultivo aqui é igualzinho de vocês, é diversificado. Eu uso cachepô, eu uso vaso de plástico, eu faço acoplamento, eu uso tronquinho, esse aqui está plantado num vaso de barro. Mas eu, quando planto minhas plantas, tanto em cachepô, como em vaso de barro, como em vaso de plástico, eu sempre me utilizo do meu substrato bem drenado. Eu uso, às vezes, o esfagno ao redor da planta, um dedo ou dois separado, para que a planta tenha um pouco mais de umidade, mas nunca em cima da planta. É o que eu quero que todos entendam. Então aí me perguntam: Wilson, mas por que você tem sucesso e a gente tenta copiar você e não consegue? Porque falta para vocês paciência. Paciência. Se vocês estão acertando a luminosidade, estão acompanhando o que eu faço, aprendam a ter paciência. Esta planta foi plantada no tronquinho, aqui no canal. Ela ficou mais ou menos um mês, quase 2 meses, sem mostrar desenvolvimento nenhum. Mas sempre verdinha, bonita, tá? Não estava na época dela soltar raízes, não estava na época dela brotar, tá? E ela necessitaria de paciência da minha parte. Não adianta a gente querer forçar as coisas, tá ok? Paciência. Acho que o título desse vídeo tem que ser: para ser um bom orquidófilo, precisa-se ter paciência. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma Ludisia discolor, plantada em terra, com matéria orgânica, já com botão e brotação. Terra, tá? Planta terrestre. Vou mostrar para vocês aqui uma Guariante aurantiaca ou aurantíaca, começando a abrir suas flores. Planta que eu comprei, esses seedlings aqui, ó, 1, 2, 3. Esses outros 3 foram desenvolvimentos no decorrer de 9/11/21. 9/11/21. Quase 2 anos. Esperando para a primeira floração, porque eu comprei seedling nessa pequenininha. Plantada com brita, casca de macadâmia, caquinho de telha, né? Carvão, tudo misturadinho, feito meu substrato bem drenável. Coloquei um punhadinho de esfagno num cantinho do cachepô, como eu posso colocar nas frestas, sem ficar enchendo a planta de esfagno. E ela vai se desenvolvendo quase 2 anos. Para a primeira floração, vem vindo 3 florzinhas, mas estou super feliz. Essa é uma Aurantiaca Mishima Spot. Ela é laranjinha, toda pintadinha. Não sei se dá para vocês visualizarem. Está começando a abrir. Quando abrir bem, eu vou mostrar para vocês. Mas muito bonitinho. Tenho aqui plantado num vaso de barro. Essa planta estava num vaso de plástico, com o mesmo substrato, só que eu cometi um erro, não fiz os furos no vaso de plástico. Então acumulou-se água na época de chuvas e eu perdi uma brotação e a floração do ano passado. Tá aqui ainda, ó, cortada aqui. Mas ela me veio com uma nova brotação, ficou muito maior que o seu antecessor e me deu esta floração aqui. 4 flores da Ipicatleya renemarx, muito bonito, muito bonito. Mas ó, tá aqui, ó, num vasinho de barro. Eu diminuí a umidade dela, ela me retribuiu. Acertei a luminosidade, ela me retribuiu mais ainda com floração. Tenho sobre essa planta no canal.
Então qual é a intenção? Ah, e essas daqui eu plantei, eu acoplei, já estavam plantadas e eu acoplei. Tem no canal também a acoplagem dessas duas plantas. Estão começando a querer abrir os botões agora. Esse aqui está engordando e logo... Opa, filho! E logo vai abrir também. São duas lodigeses, reparem no tom de botão, tá? Mas são lodigeses. Outra lodigese plantada em tronquinho, que eu já mostrei no canal o plantio dessa orquídea, e ela me veio com uma frente, uma frente e uma floração, tá ok? Um excelente enraizamento, sem frescura, sem ficar enfiando nada, a não ser o meu adubo orgânico. Acertar a rega e a luminosidade para a lodigese, que também tem no canal, como eu as cultivo. Vou só pendurar aqui. Então, gente, o sentido desse vídeo de hoje é mostrar para vocês que independente de ser uma planta epífita ou ser uma planta terrestre, eu as planto tanto em toquinho, como em cachepô, como em vaso de plástico, como em vaso de barro. Sempre utilizando o mesmo substrato. Quando são epífitas, o mesmo substrato. Quando são terrestres, o mesmo substrato que eu já ensinei como é que faz. Bastante matéria orgânica, um pouco de terra, um pouquinho de areia grossa. E faço o plantio das plantas orquídeas, né, terrestres, tá ok? Então, o que manda tudo isso aqui, qual é o sentido verdadeiro de eu vir aqui, é mostrar para vocês que isto tudo aqui não veio da noite pro dia, não veio de mágica, não veio de milagre, não veio dessas poçõezinhas, nem de canela, nem de cenoura, nem de açafrão, nem de cebola, nem de alho, nem de batata, e etc, etc, etc. O que vocês têm que aprender, que o cultivo correto é o cultivo mais simples, gente. A planta ela gosta de simplicidade, nada de excessos. Não fiquem, eu acertei com o adubo orgânico. Acertou? Segue com o adubo orgânico. Eu acertei com o adubo foliar. Segue então com o adubo foliar. Eu acertei com o Osmocote. Então segue com o Osmocote. Não vai querer misturar orgânico com foliar, com esse tal de Osmocote, Basacote, Forticote. Não misture. Ou um ou outros. Não adianta você ficar querendo forçar a planta a enraizar jogando Ciacrop. Não adianta você querer forçar a planta a enraizar jogando Rutex. Não adianta você querer fazer a planta se desenvolver gigantemente usando milagres. Isso não existe. Se conscientizem disso. Planta é cultivo simples e, acima de tudo, paciência. Respeitar o tempo da planta. Assim como um bebê, ele começa sempre sendo carregado, depois ele engatinha e depois ele começa a andar. É assim uma planta. Paciência, sem excessos, sem querer ficar enfiando coisas que a planta não necessita. Tá ok? Respeitem o tempo da planta. Tenham sempre identificações em suas plantas, para que vocês façam um estudo sobre aquela planta. Porque muitas vezes você cultiva, sua planta está muito bonita, mas você não consegue fazê-la florir. Primeiro, repare se o seu ambiente está correto para aquela planta. Se a sua região é adequada para aquela planta. Se você está acertando principalmente em matéria de floração, a luminosidade. Para isso, existe estudos. Outra coisa é que as pessoas não têm paciência, infelizmente.
é o que desanima muitos orientadores bons. É que querem vídeos de 3, 4, 5 minutos. Entendeu? 3, 4, 5 minutos. Não dá para se falar muita coisa em 3, 4, 5 minutos. Às vezes passa de 20, às vezes passa de 15, às vezes passa de 30 minutos. Para que você tente transpassar corretamente o que a pessoa necessita para ter o básico para começar a acertar. Então, um pouco mais de paciência. Falando por mim, eu sei que muitas vezes eu falo demais no vídeo. Eu critico algumas coisas, mas sempre pensando do lado bom. Nunca no lado ruim, no lado de briga, não. É orientar essas pessoas que sempre estão ali me dizendo isso, mas eu não consigo acertar nisso aqui. É porque fez coisas que, vamos ser sinceros, fez coisas que não tinha necessidade de ser feitas. Porque assiste o meu vídeo, assiste o vídeo de fulano, assiste o vídeo de ciclano e quer fazer um pouquinho de cada um. É como eu falei, se o vídeo do fulano tá dando certo para vocês, vocês podem até assistir o meu para fazer um comparativo. Mas analisem realmente se tudo que o fulano fala é verdade. Se aquele florescimento, aquele vigor das plantas do fulano é realmente dele. Comecem a observar. Tem gente que cultiva no carvão e agora com brita, carvão e brita, e depois fica mostrando planta cheia de casca de pinos. Será que é o cultivo da pessoa? Compram plantas cheias de flores e depois ficam fazendo vídeos com aquelas plantas floridas. Se vocês querem esse desenvolvimento, essa floração, façam isso, façam aquilo. O faça isso, faça aquilo já irritou. Fica até complicado, já estou ficando chateado, desanimado de ficar tentando orientar. Então, sabe, eu não quero ser Pôncio Pilatos e lavar minhas mãos e quem quiser que se dane. Não, eu não sou assim. Eu defendo primeiro as plantas, porque cada um de vocês compram plantas, orquídeas, para terem sucesso, não só para fazer delas meras cobaias. Então, gente, para finalizar, cuidem das suas plantas com simplicidade. Dê só um tipo de adubo. Não fiquem misturando 50 tipos de adubo. Não achem que porque vocês estão vendo flor aqui, flor aqui, flor aqui, flor ali, eu faço coisas diferentes. Não. Eu tenho paciência, eu respeito o tempo da orquídea. É época desta planta florir. É época desta planta florir. É época desta planta florir. Eu não estou trazendo aqui uma tigrina, uma intermédia, que não está na época. Estou trazendo plantas que são da época. Muita gente vai lá e compra um monte de híbrido e fica mostrando e falando que aquilo ali é o cultivo. Não é. Então, um pouquinho mais de discernimento e paciência com a sua planta. Faça a coisa, põe ela num cantinho certo dela e deixa lá ela se desenvolver. Observem, é lógico, dê atenção à sua planta, mas não achem que sua planta toda hora precisa de água, que sua planta toda hora precisa de adubo. Não, tenham paciência. Paciência é a chave do negócio, ok? Então é para isso que eu vim hoje aqui, mostrar que eu cultivo tanto em terra, como em cachepô, com meu substrato, mas eu planto em cachepô, eu planto em vasos de plástico, eu planto em vasos de barro. Porque muita gente fala assim, Wilson, você mostra muito plantando em vaso de barro ou em tronquinho. Aí as pessoas falam, então é o vaso de barro que está resolvendo. Não é. Não é, o vaso de plástico está aqui, ó. Eu faço acoplamentos. Comece sim a tentar, gente. Ok? Comecem a se atentar. Que muitas vezes, por falta de paciência, vocês cometem erros tão bobos que estava na cara que estava tudo certo, mas vocês quiseram mexer em alguma coisa, quiseram pôr mais alguma coisa porque o fulano lá falou. É complicado.
Tá bom? Então, fiquemos por aqui. Espero que vocês tenham entendido que cultivar com simplicidade e, acima de tudo, ter paciência com a sua planta é a chave do negócio. Tá ok? Sem excessos para nada. Nem para água, nem para adubo. Tá ok? Nem para tal do esfagno. Tá ok? Reparem que quando vocês usam menos esfagno e acertam a reguinha certinho, vocês têm mais sucesso. Quando vocês usam muito esfagno e mesmo acertando a rega, a planta também às vezes sofre pra caramba, perde raiz. Não estou culpando o esfagno, e sim a maneira que vocês o utilizam. Ok? Reparem muito, o pessoal usa muito o mix, casca de pinos, com carvão, né? E nessa mix de acabar vindo o esfagno, vocês põem mais esfagno. O mix já é um mix úmido, ele mantém mais umidade. A casca de pinos, o esfagno que já vem junto, e vocês põem mais. Complicado. Sugestão minha, sempre misturar esse mix com brita de pedreiro mesmo, essas britas. Tá? Lava bem a brita, deixa secar, mistura, faz seu composto e plantem mais com aquilo, para que aquela matéria que se mantém úmida tenha mais espaçamento através das britas, escorra mais rápido, você molhe e drene, e a planta não tenha excesso de água. Ok? E aprendam a fazer os testes que eu já ensinei, do palitinho. Quando você planta com brita, fica difícil você fazer o teste com o dedo. De jeito que você vai enfiar o dedo no meio das pedras, fica difícil. Façam com palitinho, assim vocês não machucam o dedinho de vocês. Tá ok? Então é isso, gente. Simplicidade e paciência acima de tudo. E o cultivo de vocês, tenho certeza, acertando luminosidade e tendo um lugar, um pouquinho de ventilação, arejamento, nada de ventania, vocês terão muito sucesso. Eu posso garantir para vocês terão muito sucesso, sem exageros. Ok? Quem puder me ajudar, já sabe como. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ajude esse canal a crescer também. Tá bem? Deixem sugestões de vídeos. Eu venho aqui, tento orientar vocês para pequenas coisinhas que nem essa daqui, e mostrar para vocês que também o meu cultivo é igual de vocês, gente. Eu planto minhas orquídeas de terra em vaso de plástico. Eu planto minhas epífitas tanto em cachepô, como em tonquinho, como em vaso de plástico, como em vaso de barro. Igualzinho a todo mundo. Mas o meu substrato, tanto para cachepô e os vasos, é sempre o mesmo. Eu não mudo. Só quando uma planta necessita um pouquinho mais de umidade que eu ponho. Eu primeiro planto e depois eu coloco o esfagno. Eu não misturo o esfagno no meio do meu substrato. É sempre superficial, porque se um dia eu perceber que aquele esfagno está atrapalhando a planta, é muito fácil de eu tirar. Eu não preciso ficar tirando do meio do substrato, só tiro de cima. Deu para vocês entender? Fiquem com Deus, um beijo no coração, e espero que vocês tenham entendido o sentido de eu ter vindo aqui hoje falar um pouquinho com você, bater um papinho com vocês sobre onde muitos erram. É por falta de paciência, de esperar a planta realmente mostrar para vocês desenvolvimento, e vocês começarem a se conscientizar que muito dos erros é culpa de vocês por excessos e exageros. Ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até uma próxima, se Deus assim lá de cima nos permitir. Fiquem em paz, gente. Tchau. Valeu.